Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Lacerda e vou aqui mais uma vez aqui lembrar para vocês a nossa marca registrada. Arte é tão legal, né? Que tem aí, só tem mensagens nessa música, só tem mensagens que são importantíssimas na arte. Vamos lá. Eu quero que você aprenda, hein? Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece banal. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente e não parece banal. Logo mais eu passo mais um trechinho para vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos continuar falando sobre vanguarda, as vanguardas europeias, parte 2, a nossa aula de hoje, tá? Nessa nossa aula, nós vamos ver que os vanguardistas, eles continuaram seus movimentos, né? E temos aí uma nova tendência, uma nova função, onde vários artistas vão fazer artes totalmente diferentes, ok? Então, hoje nós vamos ter o fauvismo, é o fauvismo, né? Que ele veio de Les Fauves, os feras, e o cubismo e o futurismo. São 3 movimentos aí que nós vamos ver vários detalhes deles e vocês vão ficar assim bem inteirados, né, sobre essas vanguardas. Lembrando que vanguarda, né, a questão da vanguarda, são aqueles artistas que começam a fazer coisas diferentes, né, querendo fugir do mesmismo, querendo fugir dessa história de estar sempre referenciado àqueles movimentos iniciais mais tradicionalistas. Então, quando esses artistas começam a trabalhar algumas nuances, vão descobrindo vão tendo novas ideias, e aí vão incorporando, e aí vai indo, pensa que não tem 2, 3, 4 fazendo já com aquelas mesmas ideias, aí vira um movimento. Então, vamos ver aqui o primeiro deles. Antes, né, eu queria fazer aqui uma enquete e para você pensar bem, analisar bem, olhar bem e responder daqui para o final da aula, ok? Você sabe o nome dessa obra? Ela está relacionada ao calor? Nossa, nós estamos vendo aqui, já escrito aqui, está tão quente, né? As coisas se derretendo. Então, o que Salvador Dalí seria considerado realista? Entendi. É assim, ó, tá tão quente que Salvador Dalí seria considerado realista, né? Parece realmente coisas derretendo. Então vamos ver aqui, com calma aqui, as nossas tendências, né? Os nossos movimentos, enquanto você pensa sobre o que esse quadro sugere, né? Ver se você consegue pesquisar aí e encontrar o nome dessa obra. Então, fauvismo é o nome desse primeiro movimento, protagonizado aqui pelo grupo de artistas que foram chamados de feras ou animais selvagens. O que é isso aí? Críticos começaram a chamar pejorativamente um grupo de artistas que atuou na França no começo do século XX. Querendo dizer que o trabalho deles
era um trabalho desqualificado, que eles pareciam uns animais que pintavam de uma maneira muito desprovida de qualidade, de qualificação. Então, por conta disso, nas críticas, né, na coluna de críticas de artes, eles castigavam, criticavam com muito peso, né, pejorativamente, quer dizer, de maneira a denegrir a imagem, de maneira a desqualificar, desvalorizar esses artistas que estavam ousando, né? Porque eles ousaram colocar em suas obras traços sintéticos e a simplicidade das cores puras, sem as misturas que dão às pinturas aspecto naturalista. Tá? Então, normalmente os pintores já usavam dessas técnicas para se aproximar de uma visão mais parecida com o real nos seus quadros, mas o grupo dos Fauves, eles renunciaram a esse tipo de visão. Ok? Então, vemos aqui um cartaz, né? Falando da apresentação dos trabalhos dos Fauves, né? Dos fauvistas. O que acontece é que esses artistas, eles assumiram, adotaram, né? Ah, estão chamando de Fauves? Opa, esse é um nome bom para o nosso movimento. Aí começaram a trabalhar nesse sentido, né? Deixa eu tirar aqui do meio aqui. Então, o que acontece? A estética, a aparência refletida ou refletia na produção de imagens no primeiro momento. A ideia de obras inacabadas, ou seja, de artistas sem formação, com o uso da cor como principal elemento expressivo. Isso aqui são as críticas, gente. Então, veja só como foi ruim o que eles falaram dos feras, porque verdadeiramente eram artistas de grande qualidade técnica, mas eles escolheram fazer essa arte diferenciada, transgredir as regras estabelecidas. E aí o castigo foram chamados de animais selvagens, feras. Vamos seguindo aqui, e aí nós vamos vendo um pouquinho mais sobre o movimento, né? A principal característica foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Então, era uma maneira de fazer sobressair outras características, talvez buscando novos olhares, novas interpretações para os quadros que eles estavam pintando. Os fauvistas defendiam, acima de tudo, uma exploração de cores fortes, impactantes, vibrantes, intensas. Então, nos quadros produzidos pelos fauvistas, pelos artistas, por esse grupo de artistas que começaram a usar essas características nos seus quadros, era cores fortes e intensas, né? Para o quê? Para conseguir delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Tratava-se mesmo
de uma paleta estridente, ou seja, o naipe, o leque, né, o grupo de cores que eles usavam eram todas fortíssimas, intensas, estridentes, quer dizer, gritavam aos olhos, sobressaíam fortemente aos olhos daquelas pessoas acostumadas com um outro tipo de quadro. Então, os artistas usavam especialmente o vermelho, o verde e o azul e o amarelo. Vermelho, verde, azul e amarelo, promovendo uma explosão de cores puras, tintas que saíam direto das bisnagas para os quadros. Entenderam? Então, fica aí bem fixado na sua mente que era intencional, né? Esse uso era intencional. Então, como é que uma pessoa vai e escreve que aqueles artistas não sabiam nem fazer direito os objetos, não sabiam nem desenhar direito? É uma falta de uma análise mais cuidadosa, né? Então, vamos ver que vamos conhecer assim, os principais, né? Vocês já estão vendo aqui os quadros, né? Com cores mais intensas, mais destacadas. Olha esse aqui também. Então, os Fauves, eles eram liderados por Henri Matisse, André Derain e o Maurice de Vlaminck. A gente lendo a brasileirada é Henri Matisse, André Derain e Maurice de Vlaminck, tá bom? O importante é a gente saber quem eram os cabeças aqui do movimento, né? Então, eles revolveram, né, retiraram os alicerces da arte de sua época com tratamento de cores, apresentação enérgica e liberdade de realização. Então, intencionalmente disposto a pagar o preço, né, chocando a sociedade, eles passaram a fazer quadros belíssimos com esta intencionalidade, né? A temática, os temas usados pelos artistas fauvistas eram baseados nas emoções, na leveza e alegria da vida. Esse estilo evitava os temas deprimentes, trágicos e impactantes, depressivos. Só buscava retratar os instintos e sensações sem intenção crítica ou política. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, mais uma representação da Madame Matisse e vamos seguindo. Vamos ver em destaque aqui mais uma obra desse jeito aqui, a Madame, desta feita aqui, a Madame Matisse. Esse quadro era conhecido como Madame Matisse ou como a linha verde, por causa dessa linha aqui, eu nem me atrevo. Essa linha verde que tem aqui no nariz dela. E veja que um lado é meio esverdeado e o outro não, né? Então, a linha verde aí é o limite entre duas aplicações de cores, né? Isso foi em 1905. Henri Matisse foi o principal representante do fauvismo ao usar cores mais puras. Ao usar cores mais puras, chocou os mais conservadores. Tem pessoas que não admitem as mudanças.
Tem pessoas que não admitem que se mexa que se modifique, né? Que se tenha outras ideias, seja em termos de arte, seja em termos da vida. Existem pessoas conservadoras. Na política também, isso ainda hoje acontece. São as pessoas que querem defender a continuidade de certas ideias. Então, nesse caso aqui, procurando modificar, ele irritou profundamente esse grupo de pessoas aqui, tá? Toda vez que os vanguardistas, aqueles que vão à frente e fazem uma obra diferente, toda vez que eles começam a agir, né, começam a mostrar os seus quadros, começam a se expressar, começam a expor suas obras a uma observação, né? Aí acontece esse tipo de coisa. Alguns vão reagir e reagem violentamente. Nós já vimos lá na última aula que o Monteiro Lobato reagiu muito contra a Anitta. A Anitta não é a nossa cantora não, tá bom? Então, a arte como produto em si mesma buscava criar suas próprias regras independentes de padrões únicos. Então ele fugia do que estava estabelecido. Um outro quadro muito importante, muito interessante, é o quadro A Dança, também de Henri Matisse. Porque a dança, você está vendo aqui o quadro, a ideia de movimento, os corpos aí, as pessoas, né, de mãos dadas. Então, nessa pintura, a simplificação das formas das figuras humanas. Então, isso aqui é um detalhe que está mostrando, está chamando a atenção, está vendo? Ó? Que o braço não é aquele braço que a gente percebe os músculos, etc, etc. Os rostos também não é muito bem definido. Então, essa simplificação das formas das figuras humanas, o céu ao fundo e a terra formando um todo, veja que se mistura, né? O céu está bem ali, perto, né, da terra. E essas são as características imediatas que a gente observa aí nesse quadro aí, A Dança. Ele pintou esse quadro entre 1909 e 1910. E realmente ficou uma perfeição, porque você tem um entendimento do movimento da dança, né? E de pessoas, e gestos e posições. Então, as cores puras e intensas, a impressão de movimento, a dança entre o céu e a terra sugere continuação de movimento numa roda que gira sem interrupção. Perfeito. Descreve perfeitamente o que a gente está vendo nesse quadro. Então, estamos aqui vendo, finalizando aqui essa visão nossa, rápida, porque tem muito mais coisas, rápida sobre o movimento fauvismo, né? Onde o Henri Matisse era o principal artista, mas que tinham outros também igualmente importantes ali na composição e nesse tipo de reação ao tipo de quadros que eles tinham na época que eles começaram a mostrar seus trabalhos. Ok? Então, saímos aqui da dança, saímos aqui do fauvismo e vamos começar aqui no próximo movimento, que é o cubismo. Né? Então, o cubismo a gente não tem nem como não fazer isso, assim, imediatamente ligamos a esta figura aí que é conhecida demais, né?
que é o famoso, o fantástico Pablo Picasso. Ok? O que acontece no cubismo? Vamos vendo aqui logo de imediato aqui as primeiras ideias, né? No cubismo, as formas são geometrizadas e angulosas, tá? Geometria, né? Círculos, triângulos, né? Retângulos. Então, as formas têm um pouco, lembram bastante, né? Olha o nariz aqui, ó, triangular. Mas ele usou isso de uma maneira genial para compor o seu quadro aí, né? Então, nós temos aqui, ó, ele, nesse quadro, é um quadro sem representação no espaço, tridimensional, nem separação precisa entre as figuras e o fundo, né? Homem com Violão, Pablo Picasso, em 1911. Isso aí. Então, o espanhol, Pablo Picasso, foi um dos criadores, um dos principais, o mais conhecido, né, do cubismo. Tá? Então, uma informação importante inicial é que um dos criadores principais do cubismo foi o Pablo Picasso. E uma das características mais importantes iniciais são as formas das figuras, dos quadros, das pessoas, são geometrizadas, angulosas. E nesses quadros também não tem separação muito evidente entre a própria figura e o fundo. Então vamos aprendendo aí essas primeiras características sobre o cubismo, tá? Então vamos vendo aqui outros quadros mais onde a ideia, né, está mais mais fortemente evidente aqui, né? Então, as características da arte cubista, vamos ver então. Presença do tridimensionalismo, né? Ou seja, a representação da obra em 3 dimensões. Forte inspiração na Revolução Industrial em cenários urbanos do início do século XX. Então, buscava múltiplos pontos de vista e o predomínio de cores mais sóbrias ou opacas. Então, é o contrário do outro movimento que a gente viu, que procuravam usar cores berrantes. Não, aqui é uma coisa mais discreta. O título dessa obra está lá no quadro anterior, né, que é O Homem com Violão. Bom, o que vemos não se apresenta aos nossos olhos com uma forma fixa, de um único ponto de vista, como acontece nas representações em perspectiva. Então, isso aqui é uma característica do cubismo, mais uma. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos outro artista importante, né? Que é o Georges Braque. Foi outro que foi muito destacado no cubismo, né? Estão vendo aqui, ó, um autorretrato. E contrastando totalmente com as cores puras de Henri Matisse. Então, os cubistas abandonaram essa ideia de usar cores
fortes demais no seu quadro. Então, através dessa apresentação aqui, nós vemos a diferença de ideias entre os artistas. Ok? Então, as visões, a visão das formas construídas como cubos, com várias faces. Aí, então, estrutura das formas, decomposição dos objetos e composições monocromáticas, quase que da mesma cor, de só uma cor. Então, o que vemos não se apresenta aos nossos olhos como uma forma fixa, de um único ponto de vista. Vale a pena fixar essa ideia, né? Então, mais uma vez, nós podemos observar isso. Então, aqui, ó, mais um quadro importantíssimo, que é esse Les Demoiselles d'Avignon, as Senhoritas de Avignon. Avignon era uma rua, né? E, na verdade, o nome desse quadro inicialmente não era esse, era outro, né? Mas ele foi aconselhado a trocar o nome por causa da censura. Isso aqui foi pintado em 1907, né? E a técnica de óleo sobre tela, né? Atualmente está no Museu de Arte Moderna em Nova York. Uma curiosidade é que essas moças aí, o nome inicial do quadro era Le Bordel de Avignon, o Bordel de Avignon. Então, essas moças eram prostitutas e ele resolveu colocar no quadro, e esse quadro ficou mundialmente famoso, não é? Porque todo mundo ficou sabendo dessa outra informação, né? E Avignon era uma rua, e aí ele colocou, depois ele mudou, né? Colocou uma coisa mais suave, né? As Senhoritas de Avignon, as senhoritas da rua Avignon, as moças que passeavam naquela rua. Suavizou a ideia, né? A visão, para evitar a censura, né? Então, coisas importantes que nós vemos nesse quadro aí, coisas interessantes, né? Assim, que essas ideias, né, vale a pena porque às vezes você vê que são figuras angulosas, né? Tem alguém que dá a entender que está afastando uma cortina, segurando uma cortina, né? E o olhar delas, e duas delas, são 5 moças, né? Duas delas já têm assim um tratamento como se tivesse com uma máscara africana no rosto, né? E estão lá com as características do cubismo evidenciado. Ele levou alguns anos para pintar esse quadro, né? Porque ele foi caprichando nos detalhes, né? Percebe-se que Picasso é influenciado pela cultura africana, pois claramente se vê que as prostitutas estão pintadas como se usassem máscaras africanas, algumas delas, né? Acho que essa aqui também. O Picasso ele se inspirou em viagens dele, assim, que ele fez algumas outras exposições de outros artistas, em alguns museus. Ele teve nesses lugares e foi se inspirando. Então, as formas pontiagudas e os rostos inspirados nas esculturas ibéricas e nas máscaras africanas são assim, o ponto máximo desse famosíssimo quadro maravilhoso aí do Pablo Picasso. Então, os movimentos artísticos seguintes passariam a ser mais fragmentados e a usar técnicas vistas nesse quadro, como a colagem, que hoje em dia a gente faz tão facilmente com as novas
formas das redes sociais aí, né? Aí aqui está aqui genialmente criado pelo Pablo Picasso. Então, seguindo aqui, nós vemos que aquela ideia que eu passei primeiro, né? Nesse caso aqui, ele retrata prostitutas de um bordel de Barcelona. Nesse quadro aí, As Senhoritas de Avignon. No entanto, o que mais chocou os críticos não foi o fato de ele usar prostitutas numa tela. Não foi o tema, mas a forma como foi pintada. Tá? Essa questão das moças desnudas, o rosto anguloso, né? Pontiagudos, aquelas características que eu estava falando para você. Então, essa nova tendência se caracteriza pela pintura em modelos planos, pintura de modelos em planos irregulares. E a mulher como temática central da obra. Outra inovação aqui, ok? E aqui, gente, agora nós vamos ver mais um quadro, o mais famoso de todos. O nome desse quadro aí é Guernica. Foi pintado em 1937 por Pablo Picasso. Esse é uma espécie de mural de 11 metros. Acho que são 11 metros, em que ele coloca aí a opinião, a ideia, o repúdio, a revolta contra a guerra. Por quê? E o quadro tem o nome da cidade que foi arrasada, né? O que acontece é o seguinte: em 26 de abril de 1937, os alemães, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães arrasaram a cidade de Guernica. Foram 3 horas de ataques, com a morte de 1.645 pessoas. Foi um horror. E a principal intenção era intimidar toda Barcelona, intimidar a Espanha para se render facilmente. O que acontece também é que, nesse caso, então, o quadro Guernica, que ficou famosíssimo, mostra figuras intercortadas aí, mostra a dor, mostra o sofrimento, mostra a destruição. E o fato do Picasso ter usado esse tema na sua obra de arte aí, ele procurou passar uma mensagem de resistência contra o autoritarismo e a ascensão de governos fascistas que estavam começando a acontecer naquele período, né? Então, ele mostra também o poder destrutivo da guerra. Ele faz também a sua crítica à devastação causada pelos nazistas e também pelo ditador Franco, o espanhol, que era aliado dos nazistas. Todos nós sabemos a história da Segunda Guerra Mundial, a história da Alemanha nazista, o partido que dominou e chegou ao poder e que causou isso aí habilmente mostrado, habilmente denunciado por Pablo Picasso. Então, cores monocromáticas, né? Quase que a mesma cor, branco e preto aí, para mostrar todo esse horror que aconteceu naquela época e está acontecendo agora atualmente nos países que estão em guerra, né? Que a gente está vendo aí. Então, avançando aqui um pouquinho aqui, nós vemos o seguinte, que o famoso mural é um mural, certo? Que representa a indignação com o bombardeio
uma grande covardia, né? A cidade sem defesa, uma pequena cidade de Guernica, responsável pela morte de grande parte da população, nos tons branco, preto e cinza. A representação clara pelos fragmentos, clarões, figuras deformadas, desespero e violência na cena. Então, eu já estava explicando para vocês, e aí nós vemos aí por escrito. Né? Então, vamos seguir aqui. Temos também aí o futurismo, que é um dos movimentos de vanguarda do século XX. Oficialmente nasceu em 1909, com a publicação do primeiro manifesto futurista assinado pelo seu líder, escritor Filippo Tommaso Marinetti. Este autor cultuava a violência e a guerra devido ao seu patriotismo extremista. Então, é a ideia contrária à do Picasso, né? Os inventos se tornavam mais comuns na vida das pessoas, como o avanço na medicina, urbanização, forma de poder político e maior comunicação. Então, nós estamos vendo aí que é um quadro que tem uma misturada de cores, de formas, né? Olha aqui também, os inventos se tornavam mais comuns na vida das pessoas, né? Como eu falei aqui, falei ali um pouco, né? A urbanização, a forma de poder político e maior comunicação. O movimento artístico futurismo buscou, então, exaltar estas transformações, negando o passado, valorizando a máquina, a velocidade e a guerra. Tudo o que remetia a uma visão de mundo do passado era desprezado pelos futuristas. Então, o século XX começa com muitas mudanças, novas descobertas e invenções que se popularizavam e transformavam a vida das pessoas, as relações sociais de trabalho, a política, a comunicação e o transporte. Tá? Vemos aqui, olha, uma escultura, né, futurista aí, formas únicas de continuidade no espaço do Umberto Boccioni. Essa aqui é uma das mais famosas esculturas futuristas, né? Onde a figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade e força, valores que são exaltados pelos futuristas. Olha aqui a impressão de velocidade, né? Novamente eu quero ressaltar aqui que é uma valorização da velocidade, da guerra. O movimento futurista, do futurismo, artístico futurismo, buscou exaltar as transformações negando o passado. Ou seja, tudo que se remetia a uma visão de mundo do passado era desprezado pelos futuristas. Então a gente vê claramente que é o contrário do que era denunciado pelo Picasso, né? Então, aqui, ó, Velocidade Abstrata, de Giacomo Balla. É mais um artista que vai mostrando, dando uma outra forma de visão da ideia futurista, né? Nas obras futuristas, os artistas pretendiam evitar qualquer relação com imobilidade, recusaram a representação realista e usaram, além de linhas retas e curvas, cores que sugerissem a velocidade. É verdade, a gente percebe isso claramente nesse quadro, né? Então, agora vamos para a nossa enquete, né? As figuras derretidas e o gelo e o aspecto deserto e desolado do resto da paisagem, né, levam a essa percepção do calor. Né? No entanto, o quadro se chama A Persistência da Memória. É um quadro do pintor surrealista Salvador Dalí. A tela foi produzida em 1931, em menos de 5 horas. Então, o nome do quadro, o nome que a gente queria saber é esse aí, A Persistência da Memória. A pintura recusa a lógica que rege a vida comum e desacredita da realidade que percebemos. São representações absurdas
e lógicas mais de conjuntos reais. Mais detalhes aí sobre a persistência da memória de 1931 do pintor Salvador Dalí. Então, os relógios se derretem e representam um tempo diferente. O único relógio que não está deformado está virado para baixo e tem formigas sobre ele. Quando Dalí transfigura o relógio, ele nos faz perceber como esse pequeno objeto tem uma importância tão grande em nossa vida. A memória é uma forma de marcar o tempo, como uma forma interna e subjetiva. O tempo da memória é o mesmo do relógio comum. Tá? Então, alunos, chegamos aqui ao final da nossa aula, apresentando aí mais essas vanguardas, né? E aí, através dessa representação, nós vemos os movimentos e agora vamos nos preparar para a nossa revisão e para os nossos exercícios. Tchau.